Convido a igreja a abrirmos juntos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e nós vamos ler os versos 3 ao 8. Evangelho de Marcos, capítulo 14, e nós vamos ler dos versos 3 ao 8. Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versos 3 ao 8. Está escrito assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela me fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Amém, igreja? Amém. Por favor, sente-se e feche os teus olhos. Vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado mais uma vez. Nós queremos lhe agradecer pela tua presença aqui. Sentir a tua glória através dos louvores é maravilhoso. Te louvar, ó Deus, com canções eleva a nossa alma, faz com que os nossos pensamentos, ó Deus, eles sejam totalmente dirigidos a Ti. Que delícia é louvar Teu nome santo e poderoso. Te agradecemos por esse privilégio que, estando na Tua casa, nos foi proporcionado nessa noite. E agora que lemos esta palavra tão linda quanto os louvores, nós te pedimos, Deus, faça-nos ouvir tua voz. Permita-nos esta enorme graça de, estando na tua casa, ouvi-lo falar aos nossos corações. Nós desejamos isso, Senhor, tanto quanto louvar teu nome é ouvir tua palavra. Então fale conosco, que a fé ela seja fortalecida nessa noite, que a direção seja dada a cada um, que o teu Espírito Santo venha nos envolver de forma poderosa. Nós te pedimos, fale conosco. Nós queremos ouvi-lo, nós precisamos ouvi-lo e amamos ouvi-lo, Senhor. Então, em nome de Jesus, oramos e agradecemos. A igreja do Senhor diz amém? Amém. Nós podemos aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar sobre o seguinte assunto: extravagância ou extravagante. Nós costumamos associar a extravagância, ou um ato extravagante, associando o ato de Davi. O que Davi fez foi extravagante. Ele tirou as suas vestes reais, ele parecia, de acordo com a visão de Mical, a sua mulher, ele parecia como qualquer um. Ele era rei, mas misturado lá, dançando, ele parecia com qualquer pessoa. Ele estava adorando a Deus, e aquilo ali foi um ato extravagante.
Davi, ele não ensaiou aquela dança, ele simplesmente foi e festejou. Talvez Davi estivesse pulando, jogando a perna para um lado e para o outro, e nós temos esse ato de Davi como um ato extravagante. Foi algo diferente de tudo que se costuma fazer. Nenhum rei fez algo dessa natureza, mas Davi se alegrou diante da arca de Deus, ele se alegrou diante da presença de Deus, e ele foi extravagante. E agora nós temos aqui nessa palavra, nesse texto que nós lemos, um ato de extravagância. Essa mulher, ela não fez barulho, a não ser em quebrar o vaso, mas era um movimento que ela estava fazendo que chamava atenção para ela. Contudo, ela não jogava as suas pernas para o ar, ela não balançava os seus cabelos, ela não estava dançando, ela não estava pulando. Era um ato de extravagância, de uma entrega. Ela estava jogando sobre Jesus, como foi observado ali, 300 dinheiros, eram muitos salário de um ano de trabalho de um trabalhador. Ela jogou sobre Jesus, foi extravagante aquilo que ela fez. Não tinha barulho não, mas foi extravagante. E aquilo que ela fez, ela fez próximo da morte do Senhor Jesus, como ele disse no verso 8, ela está preparando o meu corpo para a sepultura. O que ela fez, aquelas pessoas que esbofetearam Jesus, elas iam sentir o cheiro dele. Cada bofetada que elas deram no Senhor Jesus, todas as vezes que elas passassem perto daquele cheiro, porque não era incomum, era um perfume comum, aquelas pessoas se lembrariam o que elas fizeram. Quem tinha aquele cheiro era Jesus. Quando crucificaram, eles sentiram, quando Pilatos estava perto dele, sentia o cheiro dele. Jesus cheirava mais que o governador. Ele é rei, aleluia, igreja. Ele tinha aquele cheiro que aquela mulher lançou sobre ele. Ela foi extravagante. Agora, o seu ato de extravagância, ele fez com que as pessoas que estavam ali tivessem reações, ficaram indignadas. Se você ousar servir a Deus de todo o coração, se você lançar todo o teu perfume, toda a tua vida, tudo que você fizer para Deus com sinceridade e com intensidade, talvez as pessoas te critiquem por fazê-lo, porque você está sendo extravagante, porque você está saindo da mesmice. Ele estava na casa de Simão, leproso. Por que Jesus estava ali, irmãos? Será que era comum Jesus ir comer na casa de algum leproso? Será que era comum as pessoas se reunirem à mesa de um leproso? Era comum? Não! Essas pessoas eram reclusas, essas pessoas eram execradas, essas pessoas eram afastadas do convívio social. Havia ali naquela mesa uma pessoa que recebeu o milagre, uma pessoa curada, um ex-leproso, que estava oferecendo um jantar, estava dando um jantar, e vem alguém e oferece mais que um jantar, vem alguém e oferece mais do que uma casa preparada, mais do que servos servindo, faz um ato de extravagância e mostra o que é adoração, perfuma o mestre de toda aquela renda, com todo aquele cheiro, lança sobre ele e se coloca aos seus pés e o adora o tempo todo e chora. Extravagante aquela mulher. Era a melhor dança, era a melhor canção, era a melhor oferta. Alguém disse, podia ter dado aos pobres. E levanta a voz de Jesus. Ninguém atendeu mais aos pobres do que o Senhor Jesus, igreja. Ninguém atendeu mais aos pobres do que ele. Os seus discípulos não eram ricos, não eram abastados.
as pessoas que ele curava, esse Simão que agora estava restituído à sua casa, que era um fariseu de nome, que estava longe do seu exercício, agora curado, tinha sua casa, seu ministério, estava ali, mas ela adorou, ela entregou tudo, ela foi extravagante, ela tirou tudo e se lançou para ele. E alguém critica isso. Podia ter dado aos pobres. As pessoas sempre vão falar que você podia estar fazendo outra coisa, que não estar aqui se oferecendo e se entregando a Jesus. As pessoas sempre vão falar, mas você podia estar fazendo isso, você podia estar fazendo aquilo, você podia fazer alguma coisa a mais. Lança hoje nesse lugar, para a glória de Deus, o seu perfume sobre Jesus. É a nossa extravagância adorar ao Senhor, dedicar tempo a Ele, dizer: Senhor, hoje é dia de estar na Tua casa, hoje é dia de Te adorar, e eu quero estar em Tua presença, eu quero me lançar aos Teus pés. Criticaram aquela mulher, podia ter dado aos pobres, e levanta a voz de Jesus dizendo: olha, os pobres vocês sempre têm convosco, vocês podem atendê-los sempre, mas a mim nem sempre tendes, e vocês não vão me ter para sempre. Como essas palavras poderiam soar aos ouvidos das pessoas: poxa, Jesus foi egoísta, mas podia de fato ter dado aos pobres. Nós podíamos vender todos esses bancos e dar aos pobres. Nós poderíamos tirar esse ar-condicionado, o dinheiro que se gasta com isso, dar aos pobres. Nós poderíamos diminuir o luxo. Nós tínhamos que, para que esse som todo? Para que tudo isso nós poderíamos dar aos pobres? Para que nós vamos levantar tanto dinheiro? Nós podíamos dar aos pobres. Nós também temos que dar para Deus, igreja. Nós precisamos ser extravagantes na nossa adoração e dar para Deus. As pessoas sempre vão colocar os pobres como se Deus não se importasse com ele, como se os adoradores não se importassem com eles. Mas primeiro Deus, é Ele que completa a vida da gente. Ela foi criticada, ela foi hostilizada ali, no ato dela, ela estava sendo hostilizada. Jesus falou: não a moleste. O que é molestar, né? Estavam incomodando. Por que você fez isso? Olha que barbaridade, você fazer isso com tantos pobres para atender, e criticando. Eu não sei se você tem recebido crítica por ser adorador. Eu não sei se você tem pago o preço por estar aqui na casa de Deus, mas eu quero te dizer: se você tem pago algum preço, é porque você é extravagante. Se você está aqui cansado, se você está aqui sobrecarregado e veio para esse lugar para adorar a Deus, você é extravagante, e isso importa para Deus. Amém. Isso importa para o Senhor. As pessoas sempre vão falar: podia ser por causa dos pobres. Mas os pobres, e eles se importam nada com os pobres. Aquelas pessoas não se importavam. João Cagueta, Judas, ele falou isso porque ele mexia no dinheiro da bolsa, porque ele era ladrão da bolsa. As pessoas vão falar: mas podia fazer isso pelos pobres. Coloca o pobre do pobre no esquema deles. Mas os verdadeiros adoradores vão ser extravagantes. O Senhor, Ele é Deus. Aquela mulher, ela estava dando a Cristo algo extraordinário. E eu não falo extraordinário, aquele perfume caro, aquilo não era extraordinário. O que era extraordinário era a gratidão. Ela era uma pecadora. Lucas fala isso, Mateus fala isso. Era uma pecadora, a Maria, irmã de Lázaro. Como Jesus se tornou íntimo dessa família, uma família expurgada da sociedade. Agora ele estava na casa de um ex-leproso, que também era uma pessoa execrada da sociedade, uma pessoa afastada do meio social. Agora eu ofereci uma janta, eu recebi um mestre em minha casa, e alguém vem e diz: olha, isso não é nada,
Ele é digno demais. Irmão, dê mais ao Senhor, entregue mais a Deus, doe mais para Deus, não dê nada a homens, dê para Deus. Aquele fariseu, ele olhou para Jesus sendo adorado por aquela mulher, e ele se queixou. Olha, ele era um curado, amém, igreja? Era um curado, era uma pessoa devolvida a status social. Como nós nos tornamos soberbos de uma hora para outra, de um momento para o outro nós nos orgulhamos, de um momento para o outro nós esquecemos de onde nós viemos do lamaçal do pecado, nós viemos da sarjeta espiritual, e Ele nos restaurou, nos fez embaixadores, príncipes e princesas, Ele nos deu um farisado, Ele nos devolveu o ministério, Ele é o Deus da nossa adoração. Mas nós não éramos nada. Ele devolveu tudo aquele homem, e de repente ele se torna um arrogante e fala: se ele fosse profeta, ele não deixaria que ela lhe encostasse os pés. Por que ele não pensou isso? Se ele fosse profeta, ele também não deixaria eu tocar nele, ou ele não me tocaria, porque qualquer que tocasse num leproso seria imundo. Se Jesus quisesse me amar, se Jesus quisesse te amar, e ele não fosse uma pessoa que se entregou, se ele não fosse o Deus que se entregou, toda a nossa lepra de pecado o contaminaria. Mas ele santificou a cruz, mas ele santificou a nossa vida, mas Ele santificou este lugar. Ele é Deus, Ele veio fazer diferença na vida da gente. Aquela mulher estava sendo humilhada pelos pensamentos, criticada pela sua entrega, por derramar aquele perfume cheirosíssimo. Podia dar aos pobres, ela deu para o Senhor. Como eu disse, Jesus falou: vocês têm sempre os pobres, e Ele deu muita atenção aos pobres. As Escrituras nos mostram que a todos que iam até Ele, endemoniados, enfermos, Ele os curava, Ele os libertava. Todos receberam dele. Mais de 5.000 comeram pão e peixe que Ele deu. Ele se importava com os pobres, Ele se importava, mas Ele disse: o que ela fez, onde o Evangelho for pregado, o seu nome será lembrado. Eu gostaria que você dissesse que Maria de Betânia, diga isso, Maria de Betânia, não é Maria Betânia, né? Maria de Betânia, repita. Mais uma vez se cumpre essa palavra do Senhor Jesus, amém? Nós estamos dizendo esse nome de alguém que pegou o salário de um ano e derramou sobre o Cristo. Sabe, irmãos, era a casa do fariseu, era um local à mesa, mas aquele lugar ali se tornou um ambiente de adoração. Aquilo ali se tornou um altar de adoração, porque havia um perfume derramado, havia uma pessoa prostrada aos pés do Senhor e enxugando os seus pés, que perfume e lágrimas estavam molhando os seus pés, e com os seus cabelos ela o enxugava. E quando ela fazia isso, alguém a repreendia. Alguém poderia estar fazendo porque ela é pecadora, porque ela está tocando nele. Jesus falou: aquele a quem muito se perdoou, muito amou. E era um amor de entrega que ela estava fazendo ali. Jesus, Ele é santificado, Ele é exaltado, Ele é adorado pela sua igreja, quando a igreja se entrega. Ele é adorado, Ele é exaltado quando a sua igreja se torna extravagante. Eu não estou falando, irmão, sai do banco e sai pulando, sobe pelas paredes, vira um Homem-Aranha, vira Mulher-Aranha, seja um homem lagartixa, sobe aí nas paredes.
Não, entrega, adoração verdadeira, sabe, fazer para Ele, entregar para Ele, dizer: eu tenho algo para fazer para o Senhor. Eu sei que há muito que a vida cobra de nós, há muito que a vida exige de nós, mas nós temos que dar mais para o Senhor, amém, igreja? Amém. Nós precisamos dar mais para Deus. O que eu posso fazer, Senhor, para Ti? Sabe, perguntar para Deus: o que eu posso fazer para Ti? Sabe, eu vou evangelizar, irmãos, a casa de Deus não pode ser esquecida, amém, igreja? Amém. É importante nós pegarmos essa palavra, porque você ouve muito aqui no púlpito que você tem que ganhar o mundo. Nós precisamos evangelizar. Esse lugar é um lugar de preparação para a salvação. Nós temos que amar esta casa, nós temos que nos entregar para que essa casa cresça, para que essa casa tenha o melhor. Mas nós podíamos pegar tudo isso e dar aos pobres, amém, mas é com vista no pobre e no rico, porque nós estamos olhando para o Rei da Glória. Fazer o seu melhor pela casa de Deus. Eu sei que nós estamos na reta final de mais um ano, e nós vamos ficar pensando assim: não, eu tenho que pintar minha casa, eu tenho que fazer não sei o que. Não é assim todo final de ano? A gente começa a se dedicar à nossa casa. Lembre-se que essa aqui é a tua casa espiritual, e que você deve derramar o seu perfume, que você deve ofertar ao Senhor em extravagância, dar a Deus em extravagância, fazer como essa mulher. Ela foi até Ele em extravagância. Ela não esperava que o seu nome fosse ser repetido hoje, no dia 9 de novembro de 2018, mas o Senhor Jesus disse: vai ser repetido lá, vai ser pronunciado lá, porque ela foi adoradora, ela foi extravagante. Ela fez com que aquela cruz maldita se tornasse bendita. Até ali, irmãos, podem ter certeza, havia o cheiro daquela mulher lançando perfume sobre ele. Lá naquela cruz de humilhação, Jesus exalava um perfume. Aquele perfume, ele parecia está alcançando aquele homem que estava à sua esquerda e aquele que estava à sua direita. Ninguém podia tirar esse cheiro dele. Estava nos seus cabelos, estava no seu corpo, estava nos pés. Aqueles escravos não tiraram nem das mãos e nem dos pés o cheiro imposto pela adoração daquela mulher. Quando nós adoramos ao Senhor, as nossas palavras são como cheiro suave diante dele. É agradável. Deus, o Pai, sente de novo o cheiro. Aquele perfume jamais vai ser esquecido no céu. Lá na cruz, uma adoradora, lá na cruz, uma extravagante, fez subir um cheiro suave, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Nenhum anjo celebrava a igreja, nenhum anjo cantava santo, 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 nenhum anjo dizia glória a Deus nas alturas. Naquele momento haviam lágrimas no céu, mas um cheiro subia diante de Deus, de uma extravagante adoradora, de uma pecadora perdoada. A cruz era o símbolo da salvação de milhares e milhares de pecadores. Um ato de adoração, uma coisa que incomodou a um, incomodou a outro. Se você fizer o teu melhor para Deus, se você se doar para Deus, talvez alguém vai dizer: você podia fazer isso lá na tua casa. Você podia fazer isso na tua casa, você está fazendo na igreja. Lembre-se, você é um adorador extravagante, que você não quer mesmice dos outros, que você entende o que Deus fez por você.
eu fiz o meu dízimo, a minha oferta. É só o jantar isso, irmão. Isso é só a abertura da casa. Isso é o que o fariseu fez. Aquela mulher não ofereceu a casa, mas se ele precisasse, ela deixaria entrar. Aquela mulher não ofereceu o jantar, mas se ele quisesse, ela o faria. Ela foi extravagante, e a sua extravagância gerou crítica, reprovação. Mas se nós somos adoradores, que bom se nós ouvirmos o Senhor falar para a gente: ela fez boa obra para comigo. Nosso louvor, igreja, o Senhor fala assim: é boa obra para comigo. Nosso trabalho na casa de Deus, o Senhor fala: isso é boa obra para comigo. E depois de cuidar, de dar atenção ao nosso Pai amado, aí nós olhamos para o mundo, sim. Aí nós olhamos para as pessoas que Deus quer salvar. Mas como nós podemos dizer para essas pessoas que elas são importantes? E aquele que nos tirou das trevas, aquele que nos tirou do lamaçal, ele é desprezado na nossa adoração, ele é desprezado pela nossa dedicação. Não vamos dar só um jantar para o Senhor, amém? Não vamos dizer só entra na minha casa, entra na minha vida. Vamos derramar nossa vida em cima dele. Jesus, eu quero que tu tenhas o meu cheiro. Eu quero que tu tenhas o cheiro, Senhor, de toda a minha entrega. Aquilo ali, irmãos, aquilo ali não era perfume mais. Aquilo ali era a vida de Maria. Aquilo ali era toda a história dela. Ah, pastor, mas ela era uma prostituta. Que dinheiro é aquilo? Era a vida dela. Era a vida dela. E ela derramou sua vida. Qual é a vida? Quem poderia derramar uma vida melhor do que a dela? Quem poderia pegar na pedra e atirar? Eu tenho uma vida melhor. Pode até pensar igual o fariseu pensou, mas ninguém poderia oferecer uma vida melhor do que a dela. Ela entregou sua vida. Ela deu 300 dinheiros, irmãos, mas se ela tivesse mais vasos, ela os quebraria. Se valesse mais, ela quebraria. Amém? Não havia quantidade naquele olhar, não havia quantidade naquelas lágrimas, havia uma paixão. Como nós cantamos aqui: o teu amor me fascina, mexe com o meu coração. Um amor que mexe com o coração, tira de nós todo o controle e faz a gente ser extravagante. Se derrame nessa noite no altar dele. Eu gostaria até de te dar a oportunidade de ser extravagante com o Senhor, extravagante com o teu joelho, com o teu joelho. Deixa eu só ler aqui uma parte do texto e eu vou deixar você ser extravagante. No verso 4 diz assim: e alguns houve que em si mesmos se indignaram, e eles disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Quero chamar a tua atenção: em si mesmos se indignaram. Em si mesmos, o que ela fez, em si mesmos se indignaram. Eu não sei quantos dos discípulos, Judas falou, Judas está no pacote, João o acusa de ladrão da bolsa, acusa. Não sei quantos mais além de Simão, porque
Lucas o acusa. Não sei quantos mais se indignaram, mas eles se indignaram em si mesmos. Foi olhando para si e achando-se melhor. Foi olhando para si e vendo que o que ela fez poderia dar aos pobres. Em si mesmos. Eu gostaria de deixar você ser extravagante em cima dessa palavra. Sabe, extravagante como Maria. Ela não tinha ninguém naquele lugar como superior a ela. Ela não tinha ninguém ali como menor do que ela. Ela não olhava nem para mais e nem para menos. Enquanto em si mesma eles se indignavam e julgavam, ela em si mesma adorava. Em si mesma se entregava. Então eu gostaria de ter os nossos vasos de alabastro aqui, cheios de unguento, cheios de perfume, quebrados aqui no altar. Em nós mesmos, nós olharmos a baixeza em que nós nos encontrávamos, ou a baixeza onde nós estaríamos se não fosse esse amor sublime que nos resgatou, que nos perdoou. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor, a igreja? Então eu gostaria de te dar a oportunidade de quebrar o teu vaso, dar a oportunidade a você de sair do teu lugar e vir até esse altar e dobrar teu joelho, sabe, como um pecador arrependido, como alguém que sabe, eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aquela mulher, ela havia sido perdoada, ela havia sido restaurada, ela era uma convertida, ela era uma herdeira da vida eterna. As pessoas não sabiam disso. Se ele soubesse quem é essa que toca nela, se ele soubesse a obra maravilhosa que havia sido feita na vida dela, jamais a criticaria. Então eu gostaria de dar oportunidade a você nessa noite, de quebrar o teu vaso, de trazer toda a tua baixeza, tudo que você era, sabe, e se humilhar na presença do Senhor, dobrar teu joelho, eu vi o nosso irmão Mauro ali, cheio de cargo, presidente, vice-deus, bispo, primaz, diácono da igreja, e ele se levantou para quebrar seu vaso de alabastro, sabe, se dobrar diante do Senhor. Eu quebro o meu vaso, eu lanço a minha vida no teu lugar. Aleluia. Eu quero quebrar a minha vida diante de ti, Senhor. É a minha oferta nessa noite, a minha extravagância que eu lanço diante dos teus pés. Dobre o seu joelho.